E nós vamos conversar agora com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela gentileza de aceitar o convite de conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Comecei a rodar o Brasil, não será com muita intensidade, mas pretendo trazer a minha experiência e conversar com a população. E hoje aqui em Ribeirão Preto, realmente a recepção foi 10, aqui parecia a primeira vez, né? A maravilha, foi excepcional, rodei a feira toda, uma sede muito grande, pernoitei na casa de um colega aqui em Ribeirão Preto e fiquei muito emocionado e estou gratificado. Pois é, presidente, até ia perguntar, o senhor esteve hoje, segunda-feira, na AgriShow, que é o maior evento de agronegócio do Brasil e da América Latina. O senhor já falou que a receptividade foi muito boa. Agora já aproveito para perguntar como é que o senhor avalia a ausência do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que deveria estar no evento hoje. Inclusive, a abertura do evento foi cancelada. Olha, o agronegócio é extremamente importante para a nossa economia, para a segurança alimentar do nosso país, a segurança alimentar também de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O agronegócio depende, em grande parte, dos fertilizantes produzidos fora do Brasil, e a tecnologia, né, o empenho dessas pessoas que trabalham 24 horas por dia, praticamente, né, em turnos, obviamente, mas de segunda a segunda, é um exemplo para o mundo e para o Brasil. Então, você prestigiar, comparecer, você está demonstrando para eles que você os apoia. Tá? Eu disse hoje aqui, me abriu a palavra rapidamente, não houve a cerimônia de abertura do evento, né? Que eu falei para eles que o chefe de executivo, ou o ministro da Agricultura, né? O trabalho principal deles é prestigiar esse pessoal. Nos traz de vida, nos dá segurança alimentar, e qualquer solavanco aqui, nós temos uma inflação nos alimentos. Então é por aí. É prestigiar quem realmente trabalha em nosso país, e obviamente a ausência do ministro, ele que deve explicações. Né? Eu fiz questão de, durante meus 4 anos de mandato, até antes, sempre comparecia, eu acho que pelo menos aí umas 4 vezes por ano, em eventos. Como fui convidado agora para o de Londrina, eu vou ver se vou ou não, vou estudar, porque a minha logística e transporte já não é mais como era há poucos meses atrás, né? E a questão da minha segurança é uma preocupação muito grande para quem está do meu lado. Presidente, o que o senhor sentiu nesse primeiro reencontro com o público hoje? É um carinho muito grande por parte da população. Me perguntam muitas coisas, né? Eu não vou responder aqui porque eu não quero polemizar nada. Eu considero que aconteceu no passado, página virada. Mas ter contato com o povo, o carinho, em especial das crianças de 4, 5, 6 anos de idade, né? Isso não tem preço. É uma coisa fantástica. Eu me fiz acompanhar do governador Tarcísio, de São Paulo. Foi muito bem recebido também. O pessoal gosta muito dele. O Tarcísio é um grande gestor. A gente não tem dúvida disso, porque nós o conhecemos ao longo de quase 4 anos à frente do Ministério da Infraestrutura, ajudou muito o agronegócio, atacando aí os gargalos, né? Como, por exemplo, a BR-163, tinha lá um espaço de 50 quilômetros que dá mais de 40 anos que faltava o asfaltamento, e ele, em poucos meses, concluiu isso numa época de seca, com o trabalho do Exército Brasileiro. Entre outras coisas, você pode ver, o Porto de Santos. Nós pegamos o Porto de Santos com prejuízo anual na ordem de 500 milhões de reais. Entregamos com lucro de 530 milhões de reais. O Tarcísio ficou conhecido, obviamente, pelas suas realizações. Vamos pegar aqui a nossa duta, né? Rio-São Paulo. Pegamos uma época de fim de contrato, foi relicitado, baixamos o pedágio em torno de 1/4 do seu valor e estreamos o 0 pedágio para a motocicleta a partir daquele momento, que descobrimos que o pedágio, a cobrança do pedágio de moto era prejuízo. Por exemplo, era menos de 0,5% o total arrecadado pelas concessionárias. E os acidentes de moto eram muito comuns nessas praças de pedágio, tendo de vista, quando os caminhões diminuíam a velocidade, derramavam fora da pista e tínhamos acidente ali. Então, diminuímos o número de acidentes,
atendemos os motociclistas, né? Eu sou motociclista, apesar da idade, de vez em quando eu faço minha brincadeira por aí, e inovamos, passamos a inovar. Então, o sentimento é de ter colaborado com o seu país. Poderia falar muita coisa aí que nós fizemos, que grande parte da mídia não divulgou, né? A mídia quase que de forma unânime, 4 anos dando paulada na gente, atacando até uma filha minha de 11 anos de idade, até isso eu estou na dança deles, não tinham limites. E tivemos 58 milhões de votos. Então, sou muito feliz no tocante a isso. E repito, a recepção não tem preço, a forma carinhosa como o povo nos recebe em qualquer lugar do Brasil. Principalmente, aconteceu agora há pouco tempo, por 3 meses, em Orlando, onde quando ia ao supermercado, raramente eu paguei minhas contas ali, sempre tinha alguém que queria pagar a conta minha. Quando eu almoçava fora também, na maioria das vezes, pagava a conta para mim. Então eu rodei 4 estados americanos, sempre é bom te ver um pouquinho mais como as coisas funcionam lá, perguntava lá para os brasileiros, já foi assaltado alguma vez? Nenhum falou que foi, nenhum, zero. Porque lá a lei funciona para valer. Pelo menos os estados que eu fui, foram todos estados republicanos. Então, obrigado a todos pela forma que nós como me tratam. Temos experiência para trazer de fora, para usar aqui no Brasil, e a nossa pátria está aí. Cada um de nós é responsável pelo seu futuro. Augusto Nunes. Presidente, é um prazer voltar a conversar com o senhor. Muito obrigado pela entrevista. Eu tenho conversado também muito com o pessoal do agronegócio. Presidente, eu noto que, primeiro, eles se acham injustiçados pelo atual governo, porque os empresários do agronegócio foram qualificados, né, também de fascistas. E eles estão muito preocupados com o MST. Queria que o senhor fizesse um balanço do que houve em relação ao MST nesses primeiros 100 dias de novo governo e como foi durante o governo do senhor. Olha, os fatos mostram que o governo não tem compromisso com o agronegócio, não tem compromisso com quem trabalha de fato no campo. Ao praticamente dar carta branca para o MST voltar a praticar as suas invasões. Um presidente que vai para fora do Brasil e leva a tiracolo uma figura como João Pedro Stedley, ele já deu todo o recado no tocante ao agronegócio. E essa insegurança, as consequências, como elas aparecem? Os estímulos. Eu acredito, não tenho a certeza aqui, mas algumas informações que eu tive, é que o valor do hectare, né, caiu. O pessoal, se alguém tivesse ganho na Mega Sena, não queria hoje em dia, não seria mais uma prioridade número 1 ele comprar uma propriedade rural, porque ele poderia sofrer invasões. Ou também demarcações. Me permite aqui, meia dúzia de áreas indígenas foram homologadas agora, nessa última semana. E alguns falam, o índio aqui, o indígena, esteve aqui em primeiro lugar, eles têm o direito. Então vamos lá, atualmente nós já temos aí quase 14% do território demarcado como terra indígena. Isso equivale a uma área maior que a região sudeste. Sudeste pega 2 estados muito grandes, como São Paulo e Minas Gerais, e 2 estados um pouquinho menores, né? Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então é uma área que você não pode desprezar, uma área bastante grande. Essas novas meia dúzia homologações, por exemplo, vou falar de uma coisa aqui que a gente fica estupefato, né? Vamos assim dizer. Uma das áreas demarcadas agora foi uma reserva em Goiás, Avá, ou melhor, foi em Alagoas. Não, Goiás, Avá Canoeiro, 31 mil hectares para apenas 9 indígenas. Ou seja, 31 campos de futebol para 9 indígenas no estado de Goiás. Isso é o início de grandes demarcações que teremos pela frente, conforme o atual presidente vem anunciando. E o número de hectares por habitantes, você pode ver, no Rio dos Índios, 711 mil hectares para 143 indígenas. Ou seja, o Brasil não suporta isso daí. Nós apresentamos um projeto no início de 2021, o atual presidente já tirou esse projeto, retirou lá do Congresso, que permitia ao indígena fazer na sua terra o que o fazendeiro do lado podia fazer na sua terra. Então, olha só, permitia, dava direito ao indígena juntar as suas comunidades e decidir. Isso essa esperança aqui ficou para um futuro, né? Quem sabe, aqui no nosso Brasil.
E nós não podemos mais, o Brasil não suporta mais tantas reservas. Agora há pouco eu liguei para o ex-assessor meu, eu perguntei quantas reservas estão com pedidos lá no Ministério da Justiça. Ele falou que aproximadamente 500 novas reservas estão aí na marca do pênalti, vamos assim dizer, para serem demarcadas no Brasil. É o fim do Brasil. E aproximadamente 1.600 quilombolas também. E tem quilombola que tem aí 300, 400 hectares. Não é quilombola pequena, 30, 40, 50, que a gente é muito comum ver por aí. Então esse tipo de política adotada pelo governo como prioritária para ele, cada vez mais leva insegurança para o campo, a nossa segurança alimentar se vê ameaçada, desestimula o produtor rural, não é só o grande produtor, a todos, até o pessoal da agricultura familiar, que com a titulação que fizemos ao longo de 4 anos, né, foram 420 mil titulações, onde 80% o título ia para as mulheres, que a gente sabe que vai na mão do homem, muitas vezes ele não faz bom uso disso daí, né? Na mão da mulher, a mulher preserva muito mais do que o homem. Então, com isso, diminuímos a pressão das invasões, nós seguramos por 4 anos que não demarquei nenhum quilombola, não demarquei nenhuma terra indígena, aí a pressão de fora para dentro é enorme. Países da Europa, entre outros, na América do Norte, a pressão é enorme, porque nós competimos com aproximadamente outros 4, 5 países no mundo, então há interesse em nos tirar desse campo. Como é que tira? É dessa forma, levando insegurança para o campo, demarcando terras, e o Brasil não pode continuar dessa forma como esse atual governo vem nos tratando. Se bem que tudo isso já falava que ia fazer lá atrás, né? Entre outras coisas. Então, temos aí a CPI do MST, que está sendo, já foi lida lá, está na iminência de começar a funcionar lá na Câmara. Eu acho que valeria uma CPI das reservas indígenas também, nada contra o indígena, mas o que leva o chefe de Estado, toda vez que ele viaja, não é de hoje, toda vez que ele viaja para fora do Brasil, uma nova área a ser demarcada aqui. Eu não vou citar o nome de ex-presidente, mas, por exemplo, em 92, uma viagem para o exterior do presidente, na volta dele, ele demitiu o ministro da Justiça, botou um outro, e ele então assinou a portaria para a reserva Yanomami, que equivale a 2 vezes o estado do Rio de Janeiro para aproximadamente 9 mil indígenas. Esse número é variável, não é uma certeza da minha parte, que não tem como se fazer censo lá, é uma estimativa que nós temos. E a gente acha que realmente que é um absurdo a verdadeira indústria da demarcação de terra indígena e de quilombolas também, que começou aí nos anos 90 e potencializou ao longo desses quase 30 anos. Presidente, quantas invasões do MST ocorreram no seu governo? A média foram meia dúzia por ano, então seria aproximadamente 24. Eu acho que já chegou nesse número as invasões do corrente ano. A última que imediatamente houve uma ação muito forte por parte do governo do estado, junto com a sua polícia militar, em Mato Grosso do Sul, lá em Terenos, uma fazenda da ex-ministra Tereza Cristina. Então a gente sabe que é para provocar, tá? Mas a aprontação do governador que não tolera isso, se fosse um governador de esquerda, com toda certeza a ex-ministra teria muita dificuldade em fazer a sua reintegração de posse. Então teve o MST falando, gritando. Por exemplo, houve um trabalho que começou com a Polícia Militar aqui de São Paulo, depois entraram outras instituições, foi preso o José Rainha, na região aí dos presidentes, especificamente o presidente Prudente, que as invasões de terra patrocinadas pelo Rainha era na verdade, para achacar fazendeiros, né, para extorquir fazendeiros. Uma equipe ia na frente e buscava negociar, né, segundo dados da imprensa e dados que eu vi também da Polícia Militar e da Polícia Federal nessa prisão do Zé Rainha, o pessoal, das informações que nós temos, é que eles buscavam achacar, olha, quero 5, 10, 15, 20 mil, um pedaço de terra, eu não invado, ou a gente suspende a invasão. Então é um negócio, né? Não há uma preocupação com reforma agrária, né? E outra coisa, a reforma agrária, hoje em dia ninguém pode competir mais com o agronegócio. A reforma agrária que tem que haver no Brasil é para o pequeno produtor, o agricultor familiar.
e com a devida titulação. É só pegar os números, né? Só no meu último ano de governo, eu titulei mais terras do que 8 anos de Lula. Então a gente vê quem realmente está interessado em ser o trabalho certo. Obrigada, presidente. Quem faz a pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, presidente. Obrigada pela entrevista e da próxima vez o senhor tem que visitar a Califórnia, não é republicana, mas para o senhor ver o que não deve ser feito. As políticas daqui não são fáceis. Presidente, o senhor falou muito a palavra liberdade durante todos os seus discursos, durante a campanha presidencial, nos 4 anos de governo. E essa semana nós estamos falando, né, a bola da vez do debate público no Brasil é o PL 2630, que trata exatamente da liberdade de expressão. Aqui nós chamamos o PL da censura. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto, o que o senhor acha e o que o senhor espera da votação na Câmara. Olha, eu fui deputado federal por 28 anos. Quando eu tinha dúvida de alguma matéria, eu olhava no painel das indicações. Estava PT, PCdoB, PSOL indicando sim, eu votava não. E não errei nenhuma. Aqui é a mesma coisa. Quem é o relator? É um caboclo do Partido Comunista do Brasil. Esse cara está preocupado com liberdade? Está preocupado. Tá? E é um projeto. Eu acredito aqui com o Partido Republicanos agora, com o seu presidente aí, dando uma declaração pública que vai encaminhar contrário ao mérito, porque ele encaminhou favorável à urgência, eu acredito em vitória. Agora, quero dar um alerta aí ao pessoal, né? O pessoal nosso que vai votar contra o mérito, compareça realmente, além de comparecer, vote rapidamente. Porque o nosso pessoal costuma muitas vezes atrasar na chegada ao plenário e a esquerda sempre está unida lá, votando. Então, se o painel aí for aberto muito cedo, nós podemos perder a votação. Eu acho que no exato momento está bastante apertado o placar, mas eu acho que a lei complementar, se eu não me engano, e daí precisa, não, é projeto de lei comum, né? Então precisa de maioria simples. Não é lei complementar, lei complementar para 257. Então está em nossas mãos, não é dar um troco no governo, é mostrar para eles que a forma de você combater qualquer abuso é dando mais liberdade. E assim eu agi ao longo do meu mandato, né? E mais, eu lembro muito bem que eu pedi para a assessoria, né, preparar uma medida provisória, copiando alguns artigos da Constituição. Olha que ponto nós chegamos. E entrei com essa medida provisória e poucos dias depois ela foi devolvida. Não sei por quê, mas foi devolvida. O que eu queria com aquilo? Demonstrar realmente que a gente não precisa de mais lei, nós já temos o suficiente. O que precisa são as pessoas, de maneira geral, tá? É respeitar a legislação. O que vem acontecendo? Com as raras exceções, a mídia tradicional vem perdendo seu espaço. E vem perdendo por quê? Se comporta como um partido político de esquerda. E daí perde a credibilidade. E daí nós temos poucas emissoras, né, que dão espaço para todos falar, como a de vocês aí. E depois tem aquelas pessoas que influenciam, que tem espaço aí na mídia social, tem credibilidade. E isso aí cada vez mais tira crédito dessa grande parte dessa mídia tradicional que a gente está vendo que ao perder espaço, perde patrocínio e vem o desemprego em cima disso. Liberdade não pode ter limites. Se alguém se achar prejudicado, entra com ação, calúnia, difamação, tá? Entra com ação. E já temos mecanismos para punir essas pessoas que se excedem. Agora, esse projeto, como em si, né, mudou um pouquinho agora. O governo federal ia criar uma comissão indicada por eles para dizer quem é que está mentindo ou não, né, quem é que está produzindo fake news ou não. É o fim da liberdade de expressão. É o começo do fim da liberdade de expressão. E não sei quem já disse isso mais algumas vezes lá atrás, né? É porque o atual governo de esquerda sempre fala, não, vamos perder um pouquinho de liberdade ali para a gente ganhar mais segurança. Quem aceita perder um pouco de liberdade em troca de segurança acaba ficando sem liberdade e sem segurança. Esse é o nosso Brasil. Sabemos quem temos pela frente
Quem produz mais fake news do que o atual governo simplesmente não existe, em especial durante a campanha. Então, é um trabalho que se faz, eu trabalho discretamente, né? O PL, eu acho que tivemos meia dúzia votando contra, a favor da urgência e alguns poucos faltosos. O presidente Valdemar já advertiu a todo mundo para comparecer e para votar pela nossa liberdade. Eu acredito que, entrando em pauta amanhã, né, terça-feira, se entrar em pauta, acredito em vitória nossa. Vou aproveitar o gancho que o presidente falou que a mídia tradicional está perdendo espaço para convidar você que está acompanhando essa entrevista a assinar a Revista Oeste. Você que gosta do nosso conteúdo aqui, a gente não aceita publicidade estatal, não tem um tostão de dinheiro público. O valor da sua assinatura que financia e apoia todos os nossos projetos aqui da Revista Oeste. Então, para assinar é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou usar esse QR Code que aparece do ladinho da tela ao longo de toda a programação para você assinar a Revista Oeste. Você que está cansado da velha imprensa, você que está cansado do consórcio. E agora eu passo a palavra para Paulo Eduardo Martins fazer a pergunta para o presidente. É um prazer falar com você. Estou animado e todo o furor que você causou lá no AgriShow. É bom tê-lo de volta ao palco. E as pessoas estão muito aflitas, as pessoas, até uma parte daquelas que fizeram o L, estão já um tanto arrependidas, preocupadas. Deus medida que esse governo toma ou propõe que deixa todos muito preocupados e elas precisam de expectativa. Como é que vai ser o papel do Jair Bolsonaro e do Partido Liberal na construção ou reconstrução de uma alternativa para o Brasil, para poder livrar o Brasil do Partido dos Trabalhadores mais uma vez? Eu acredito, Paulo Eduardo, que a nossa passagem pelo governo, nós despertamos um sentimento de patriotismo na população. Não é apenas o pessoal do agro que gosta da gente, no Brasil todo. Nós arrastamos multidões pelo Nordeste. O pessoal começou a se preocupar com política, conhecer o que é a Câmara, o que é o Senado, a presidência, o Supremo Tribunal, o TCU, o STJ. A pessoa passou a conhecer realmente, né, a verdade sobre o seu país. Até na minha campanha, lá em 2018, eu usei uma passagem bíblica, né? O João 8,32, o pessoal está cansado de saber o que é isso. E conhecereis a verdade vos libertará. E eu lembro, até na pré-campanha, uma jornalista, né, que era da Veja, depois se elegeu, né, e depois se escafedeu, ela falou para mim, olha, com verdade você não vai ganhar nada. Eu falei, então, pode me esquecer. E acabei com verdade, um verdadeiro milagre, né? Nós conseguindo aí a eleição lá em 2018. E fizemos um governo com verdade. Até a questão da Covid, tão massacrado que eu fui, foi da verdade. Não é o que eu pensava, dava na minha cabeça, eu consultava. Eu liguei para gente da África subsaariana e perguntei por que não está morrendo gente aí, o que está acontecendo? Liguei para unidades militares da Amazônia, né, e falei, por que proporcionalmente morre menos militar das Forças Armadas do que o civil? E os caras deram as informações e eu ali comecei a falar. E uma coisa que eu mais pedi era respeitar a autonomia do médico. Ele é que tem que dizer qual o seu tratamento. Bem, isso foi politizado. Eu fui massacrado nessa questão da Covid. O nosso país foi, exceto os países que produziam vacinas, saiu na frente. Tanto é que a primeira vacina foi aplicada por volta do dia 10 de dezembro de 2020 e um mês depois já começou a aplicar a vacina aqui no Brasil. Deu certo ou não deu? Pelo menos da minha parte, nós compramos mais de 500 milhões de doses e não obriguei ninguém a tomar vacina. Você tem que ter liberdade para tomar ou não, porque era um experimento ainda. Bem, fiz a minha parte. Fizemos a nossa parte. Então fizemos a nossa marca ao longo do governo. Quando apareceu lá que, pela justiça, decidiu que os governadores e prefeitos poderiam cada um ter sua política de combate ao Covid e optar, em grande parte, optaram pelo fica em casa, a economia de ver depois, e aplicaram lockdowns pelo Brasil todo. São Paulo foi um estado que, pelo ex-governador, né, aquele que renunciou para vir candidato a presidente, depois não veio candidato a presidente, houve uma política do pai dele muito, muito restritiva. O que nós fizemos rapidamente?
Até bom, talvez o pessoal não saiba disso, né? Quando resolvemos ali, criamos então um auxílio emergencial de R$600. E havia uma pressão lá, em cima de nós, para nós mandarmos o dinheiro para as prefeituras. E as prefeituras, então, faziam a distribuição do dinheiro. Bem, a gente sabe que em alguns municípios, com toda certeza, isso não ia dar certo. Então, criamos com a Caixa Econômica, demais ministérios, né, o auxílio emergencial pagando diretamente ao interessado, no seu cartão. E chegamos a pagar 68 milhões de pessoas. E olha só, se a gente não tivesse feito isso, a Polícia Militar tem muito trabalho. Que pode ter certeza, por volta de 38 milhões de pessoas viviam da informalidade. Muitos trabalhavam de manhã para comer à tarde. 2, 3 dias depois, esse povo aí, com fome, ia para a rua. E tudo poderia acontecer. Evitamos isso aí com o auxílio emergencial. E depois veio a ideia. Já estava amadurecida no Banco Central, bastante amadurecida, a ideia do Pix. E o Pix apareceu. É uma coisa fantástica. Alguns chegaram para mim, vamos taxar o Pix só um pouquinho. Eu falei, negativo, 0. Não tem taxação nenhuma. E hoje em dia tem o Pix. Não sei se vocês sabem, movimenta por mês aproximadamente R$1 trilhão o Pix. É uma coisa fantástica. Ajudou na economia, ajudou a diminuir a violência no nosso país também, porque aqueles caras que não tinham como depositar no banco, né, o que ele ganhava no seu comércio, no horário comercial, ele passou a funcionar com o Pix-Saque. O cara chegava lá, tem R$100, aí, seu João, tem, então pega meu Pix aqui, me dá 100, eu boto no bolso. Então, muita coisa foi feita. Evitamos, olha só, você pega 2014, 2015, que era o governo Dilma, nós perdemos 3 milhões de empregos no Brasil. Ué, perdeu como? O que houve de pandemia, de catástrofe? Nada. É má gestão. Terminamos entre 2020 e 2021 um saldo positivo próximo a 1 milhão de empregos. Mesmo com a pandemia e também em 2021, uma crise seríssima, né? Como não vista aqui no Brasil, uma falta d'água que não vimos há 90 anos. Então, com isso tudo, tivemos sucesso. Qual é a fórmula para isso aí? Primeiro é confiar em quem está do meu lado. Os meus ministros, que eu escolhi pelo critério técnico, não foi fácil, porque havia pressão por parte de alguns parlamentares para quero ser ministro aqui, senão não apoio, eu quero a Caixa Econômica, o tal diretoria do Banco do Brasil, o BNDES, não aceitamos isso. Então, com esse tipo de gente técnica, nós começamos, ou melhor, nós fizemos o Brasil funcionar mesmo com a crise da pandemia, onde muitas pessoas faleceram, a gente lamenta cada morte. Fizemos o possível para que o médico tivesse a sua liberdade para clinicar, né, fazer o tratamento precoce, mas isso é uma outra história. E nós terminamos 2022 com menos gente desempregada do que quando eu peguei lá atrás do Temer. E o Temer, tivemos boas coisas no governo Temer. Quando eu falo em titulação de terras, começou com o Temer. A titulação, nós pegamos o bonde andando e potencializamos. Também com o Temer tivemos ali a pequena reforma na CLT, que ajudou, ninguém perdeu nenhum direito trabalhista, né? E ajudou a quem emprega manter as pessoas empregadas. E também, durante a pandemia, criamos 2 programas, o Pronamp e o BEM, para ajudar o empresariado, o microempresário, a manter suas pessoas empregadas, né? Com a ajuda do governo. Então, muita coisa foi feita. O pessoal de bares e restaurantes reconhece bem isso daí. Atendemos praticamente a todo mundo com uma equipe excelente, comandada com o Paulo Guedes, que agora ajuda o Tarcísio em São Paulo. E vocês podem, eu falava durante o meu mandato, né, para comparar os nossos ministros com os anteriores, eu peço a vocês agora, comparem os atuais ministros desse governo com os meus, e veja quem é que poderia realmente conduzir ao Brasil um porto seguro. Bem, fizemos a nossa parte, agradeço a Deus, 4 anos como presidente, não desejo para amigo meu ser presidente, que a barra é pesada, tá? É muita incompreensão, muita ingratidão, mas acredito que vale a pena. E vale a pena, para passar para a próxima pergunta, né? Eu, durante meu mandato, falei, meu Deus, que mal eu fiz para merecer um castigo como esse de ser presidente da República. E depois eu mudei meu discurso, falei, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que se aquela facada em 2018 tivesse sido fatal, imagine o PT administrando o Brasil com a pandemia. Se o PT, né, em apenas 9 estados, o consórcio Nordeste pela frente, com o Carlos Gabas pela frente, fez aquela barbaridade toda, imagine
mexendo com 700 bilhões de reais, foi que nós investimos em 2020 para combater a pandemia. Como estaria aí o nosso Brasil com esse pessoal aí movimentando tanto dinheiro assim, como nós movimentamos em 2020, e praticamente aí corrupção zero da nossa parte. Presidente, eu quero aproveitar a pergunta do Paulo sobre o papel de Jair Bolsonaro e o papel do PL, porque no ano que vem, 2024, nós teremos eleições municipais. E aí, falando do cenário da cidade de São Paulo, o Guilherme Boulos já disse que será candidato. Minha pergunta é, o senhor pretende apoiar Ricardo Salles, do PL, à Prefeitura de São Paulo? E como é que o senhor se vê aí no papel de líder político nas eleições municipais do ano que vem? O senhor pretende rodar o Brasil, viajar pelas capitais? Eu conversei rapidamente com o Tarcísio hoje, até num dado momento que me deram a palavra, eu falei, olha, eu e o Tarcísio vamos estar 90% alinhados nas candidaturas pelo Estado de São Paulo. Tá? O Salles é uma esperança que aparece, é uma oportunidade, eu particularmente gosto muito dele, jamais poderia estar com o PSOL ou com o PT, que em havendo segundo turno, o PSOL, né, para o segundo turno. Por lá de cá, a gente vai construindo, vai conversando. Tem o atual prefeito aí também, que guarda de simpatia por parte de alguns do PL, e a gente vai conversando. Conversa com o Ricardo Salles, não podemos ser muito afobados ao tocante a escolher nomes, e o Salles agora está tendo uma oportunidade muito grande, porque ele deve ser o relator da CPI do MST. Então ele vai ter uma exposição de mídia muito grande, o Salles, para o bem, né? É uma CPI que realmente pode aparecer, podemos colher bons frutos no tocante a ela, e o Salles dirigindo ela como relator, se isso se confirmar, ele vai mostrar o seu potencial nessa CPI. Augusto Nunes. Presidente, se por hipótese o senhor voltasse à presidência hoje e com a experiência adquirida do primeiro mandato, o que é que o senhor faria diferente? Augusto, sempre tem coisa, por exemplo, eu falaria menos para a imprensa. Tá? Logicamente, a gente vê algumas coisas que poderiam ser melhoradas, tem sempre como melhorar. Eu tive meus ministros palacianos muito técnicos, faltou um pouco mais ali de uma experiência política por parte dos ministros palacianos, são 4, né? Então, algumas poucas mudanças por aí. Acredito que a equipe econômica, mantendo a maioria da equipe econômica, né, talvez o próprio Paulo Guedes, se ele concordasse, retornar, e dado os números da economia também que nós deixamos, apesar dos problemas que enfrentamos, eu acho que a gente podia realmente fazer o nosso Brasil voar. Tá certo? Se a gente comparar o Brasil com o G20, tivemos uma das menores inflações, voltamos mais rapidamente, como o Paulo Guedes dizia lá, voltamos em V. A taxa de desemprego caía, principalmente agora, nos últimos meses, caiu bastante. Nosso governo, mês a mês, tínhamos queda bastante na taxa de desemprego no Brasil. Eu acredito que muita coisa foi certa. Dar liberdade para ministros trabalhar. Né? E isso daí surtiu efeito. Né? E eu, logicamente, meu controle em cima de ministro era quando percebia que alguma coisa não poderia não dar certo, conversava com o ministro, tem uma sala particular lá na presidência, né? E quando ia para essa sala, o pessoal falava logo em bronca. Tinha bronca nenhuma ali dentro, de ficar mais à vontade, porque para conversar com o ministro, dar sugestões, é bom estar sozinho. E a maioria das vezes eu fui compreendido, outras vezes eu perdi a discussão, mas ministério a ministério, como por exemplo, eu estou aqui em Ribeirão Preto. Olha o trabalho da Tereza Cristina. E a Tereza Cristina foi uma indicação da bancada ruralista da Câmara, do Congresso Nacional como um todo, né? E foi uma grata surpresa para todos nós. Assim como foi o Salles. Lá atrás, quando era candidato, eu falava em unir os Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. Depois eu vi que ia fazer uma tremenda burrada. Porque tinha essa ideia? Porque sempre tinha confronto. Mas o confronto era porque cada partido indicava um ministro. E a briga é entre partidos. Por isso não dava certo no passado. Então, quando nós escolhemos a Tereza Cristina, depois veio o Salles, foi conversado com o Salles antes, e eles se entenderam muito bem. O homem do campo não tem que temer o IBAMA, né?
o ICMBio que vai estar lá. Agora, no passado, eles iam realmente, uma parte deles, com outras intenções. E o homem do campo recebia geralmente multas, né, pesadas, e nós resolvemos o assunto. Diminuímos a multagem no campo, não foi uma imposição nossa, foi simplesmente fazer o trabalho bem melhor, bem direcionado. Isso aí mudou o campo. E não foi só isso, como disse, os gargalos, né, com o Tarcísio, Portos, também a questão do armamento. Nós aprovamos no campo a posse, o porte estendido, ou seja, o homem do campo só podia usar a sua arma embaixo da propriedade física tua, né? Ele passou a poder usar em todo o perímetro da sua fazenda. Então ele montava um cavalo, uma bicicleta, uma motocicleta, um cavalo, e andava armado. Isso aí, logicamente, diminuiu muito a violência no campo. O furto também, de defensivos agrícolas também diminuiu. A excelente política externa. E começamos lá, bem também, com todos os ministros, sem exceção, né? Terminamos com França. Isso abriu novos mercados para nós. O nosso bom relacionamento, tipo a nossa ida à Rússia, negociando a não interrupção do fornecimento de fertilizantes, foi bem-vindo. Os insumos cresceram de preço no mundo todo, não foi apenas no Brasil. Uma coisa fantástica, fizemos também um apoio muito grande do Parlamento Especial do Arthur Lira na Câmara, quando nós zeramos os impostos federais para os combustíveis, diesel, gasolina, álcool e gás de cozinha. Botamos um teto no ICMS dos estados, em 17%. Nós derrubamos a gasolina de R$ 8,50 para abaixo de R$ 5,00. O etanol chegou a bater R$ 2,50 em muitos locais também, porque aprovamos a venda direta do etanol. O usineiro era obrigado a vender o etanol para uma distribuidora. E, por vezes, o etanol viajava 300 quilômetros para voltar 300 quilômetros para um posto de combustível a 10 quilômetros da usina. Quando nós aprovamos isso, o etanol também ajudou a baixar de preço. O governo agora anunciou que a partir de julho, se não me engano, volta uma parte dos impostos federais, volta, né? E também vai ter um ICMS, um valor fixo para todo o Brasil, nem inflação dos combustíveis pela frente. Quem faz a pergunta agora é Ana Paula Henkel. Presidente, como o senhor disse, foram 4 anos, né, apanhando da imprensa, críticas muitas vezes injustas, e aqui nós criticamos algumas medidas, mas eram críticas pontuais e até para engrandecer o debate público exatamente sobre políticas públicas. Sobre os feitos do seu governo, qual o maior legado que o senhor acha que o senhor deixou para o Brasil e que hoje corre risco de ser destruído? Antes de mim era comum escândalos de corrupção. Nós praticamente acabamos com isso aí. Não vou dizer que não houve, deve ter havido, porque o Estado é muito grande. Eu não conheci o Estado todo ao longo de 4 anos, mas a escolha de ministros técnicos é o grande legado. Atualmente, até vocês que estão da imprensa aí, cite o nome de meia dúzia de ministros dos 37, fica difícil. Os meus 23, vocês citavam mais da metade rapidamente. Então, o grande legado é isso, montar um ministério técnico, com honestidade e agir pelo exemplo. Até o cartão corporativo batia um tanto, agora ninguém fala nada no cartão corporativo do atual presidente. O que é exemplo? Quando eu cheguei lá, fui mergulhar na piscina do presidente, né? Uma piscina olímpica, estava água morna. Falei, que trem é esse? Por que a água está morna aqui? Tem um aquecimento. Falei, solar ou elétrico? É elétrico, então corta. Eu não sei quanto uma piscina gastava para se manter 24 horas por dia aquecida. Vamos chutar aqui uns R$ 15.000 por mês. Dá exemplo. A gente sabia de outros presidentes, quase todos. Você tinha 4 cardápios prontos lá na Alvorada. Comigo era um só. Quem definia era a primeira-dama. Outras medidas tomamos, para dar exemplo, quando eu viajava pelo Brasil, geralmente, sempre que possível, dormia numa unidade militar, né, comendo lá um cachorro-quente lá fora, uma pizza, conversando com o povão, né, sempre junto com o povo ao longo de 4 anos de mandato. O pessoal tinha o prazer de tirar uma foto comigo, eu também.
Então foi um governo pelo exemplo. Eu não tenho como saber, não tinha como saber tudo que acontecia em cada ministério, mas sabia que tinha pessoas de confiança indicada para os ministérios. Então eu acredito que seja um grande legado. Dá para comparar Tarcísio com algum ex-ministro, né, de transporte, o atual, inclusive, ele está toda semana aí com um fato novo na mídia, né? Dá para comparar, por exemplo, se bem que foi desmembrado, né, o Ministério da Damares, dá para comparar essas pessoas que estão à frente do Ministério da Damares com a própria Damares lá atrás, no respeito com a família brasileira, respeito às crianças, simplesmente não tem como comparar. Até o agronegócio, eu lembro um tempo atrás, não vou falar o nome aqui, tem uma jogadora de vôlei de praia, filha de uma famosa jogadora de vôlei também, ela falou um tremendo palavrão. Ela era patrocinada pelo Banco do Brasil. Eu não liguei para o Banco do Brasil, arranja um jeitinho de tirar o patrocínio aí do futebol de areia. Não fiz isso. Tá? Atualmente nós vimos, teve uma ameaça, não sei se concretizou, tirar o patrocínio aqui da AgriShow, tendo em vista a minha presença aqui. Nós trabalhamos para todo mundo, pede qualquer prefeito, são mais ou menos 5.700 prefeitos pelo Brasil e 27 governadores. Pergunto se faltou recurso para algum deles ao longo do meu governo. Nós não ouvimos no meu governo notícia de atraso do pagamento de 13º para nenhum servidor público estadual ou municipal. Nós fizemos a nossa parte, aquilo que o Paulo Guedes botou, né? Menos Brasília e mais Brasil. Você vai abrindo mão de poder. Cada vez menos prefeito e governador depende, né, de um contato com o presidente, mas essa foi a opção que nós fizemos. Atendemos a todos. E agora já vejo tem críticas especial por parte de prefeitos que estão com dificuldade de repasses constitucionais para os seus municípios. Então, o exemplo por aí, sempre falava, no passado você via marcha de prefeitos e de vereadores em Brasília. Presidente. Conosco, isso praticamente deixou de existir. A gente atendia, a gente se antecipava aos problemas para atender governadores e prefeitos. Então, acho que isso é um legado. Uma pessoa que passou 28 anos dentro da Câmara, sem problemas ali, fiz a minha parte, sobreviveu uma facada, uma tentativa de homicídio, sim, por parte de um cara afiliado ao PSOL, que teve apoio no segundo dia. 3 advogados, né, foram lá, chegou de avião particular para defendê-lo. Presidente, nós temos tempo. Presidente, nós temos tempo. Eu acho que o grande legado foi esse. Obrigada. Paulo Eduardo Martins faz a última pergunta. Presidente, uma curiosidade assim, que as pessoas colocam muito para mim, e eu quero ver se a gente consegue atingir isso. Chegar à presidência da República é uma experiência para pouquíssimos seres humanos. Te coloca já num patamar absolutamente diferente. A pessoa é atacada, tem uma exposição a uma mudança de vida muito grande, mas dentro disso tem um ser humano. Tem o Jair pai, tem o Jair marido, tem o Jair amigo. Como é que foi lidar com tudo isso, com toda essa pressão, com a exposição de família, a experiência de exercer a presidência, deixar a presidência e agora olhar para tudo isso e seguir, caminhar? Como é lidar com isso mentalmente? Eu não quero aqui, num outro programa eu falo o que é sistema, né? O sistema é fortíssimo. Eu quero explicar no próximo programa o que é sistema. Até que eu não pretendo deixar nada sem resposta, que é uma experiência. A gente vê um país como o nosso, riquezas minerais. Só Roraima tem uma tabela periódica embaixo da terra, com biodiversidade, terras agricultáveis, né? Um clima aí simplesmente inexistente em qualquer outro lugar do mundo. Belezas naturais para o turismo. Eu, inclusive, uma autoridade do mundo árabe ofereceu $1 bilhão para fazer da Pangra aí uma Cancún. Eu falei, vai ser uma Cancún melhorada. Temos muito mais meios de atrair um turista no mundo todo lá na Baía de Angra do que qualquer outro lugar. Então a gente não consegue entender como é que a gente continua tão pobre ainda, né? Inclusive com uma coisa que ninguém tem no mundo: 98% da reserva de nióbio estão conosco. Lamentavelmente, a mina de Catu é vendida. Lamentavelmente. Tá? Ali em Araxá, conversei com o governador Zema na época, tinha necessidade, queria vendê-la. E
não quero aprofundar o que foi feito no momento, mas buscamos uma maneira e buscamos atender o governador para que a mina de Araxá não fosse vendida. E nós temos também grande reserva de nióbio na região dos 6 lagos. E eu sobrevoei os 6 lagos, filmei, não consegui descer lá. Faltou uma clareira, né? Conversei com um presidente importante aí do mundo aí sobre como explorar na região dos 6 lagos, mas não é apenas explorar para vender aí o minério de sua forma bruta, agregar valor para nós. O Augusto, não sou chegado à bijuteria não, mas a primeira minha ida ao Japão, eu comprei por $1.000 uma correntinha de nióbio. E a tonelada do nióbio, com poucas correntinhas você paga uma tonelada de nióbio aqui no Brasil. E a utilidade do nióbio é fantástica, assim como a do grafeno. Valeria um programa, botando o Marcos Pontes do lado, conduzindo o Marcos Pontes, que ele fala demais, né, fala bastante, tem conhecimento também. Então, quando você começa, as estatais, que davam ou prejuízo ou pequeno lucro, passar próximo a 200 bilhões de lucro por ano sem aumentar a tarifa. O meu governo não aumentou nada. Você vê que alguém mamava isso aí. Essas pessoas que levavam isso é o sistema. As indicações para pessoas do Poder Judiciário. Há um interesse enorme. Olha, por que esse cara não esse outro? Um dia eu conto a novela dessas indicações minhas, né? Acho que vale a pena. Então, esse é o sistema. O sistema se viu aí ofendido, prejudicado com a minha maneira de governar. E olha que eu falo para vocês, poxa, a gente tinha que ter um dos melhores IDH do mundo, uma das melhores renda per capita do mundo. O que falta para nós? Eu sempre discursei sobre isso, muitas vezes sozinho no plenário lá do Congresso. Onde está errado, Paulo Eduardo Martins? É a política brasileira. Deputados e senadores. Tem boas caras? Sim, tem boas pessoas lá. Mas, por vezes, você não tem a maioria. Ou muitas vezes, você não tem a maioria. A grande vantagem do parlamento, de certa forma independente agora, são as emendas impositivas. Cada deputado, se não me engano, tem 32 milhões por ano, cada senador, 60 milhões. Augusto, um senador, ao longo do seu mandato, 8 anos, ele tem quase R$500 bilhão em suas mãos. E é impositivo isso aí. Então, não precisa mais negociar com o executivo nada, um carguinho, seja lá o que for, para ele votar dessa ou daquela maneira. Tenho certeza, se não fossem as emendas impositivas, esse projeto das fake news teria sido aprovado, com toda certeza. Presidente. Então, é um país fantástico, tem tudo para dar certo, falta apenas a nossa classe política, apesar de estar meio aposentado, agora faço parte dela, e tem melhorado, no meu entender, melhorou muito na última legislatura para agora. Tá certo. Presidente Bolsonaro, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Um bom voo, um bom retorno, até uma próxima. Obrigado, até mais.